Você já viveu a experiência de receber a notícia de que estava grávida e logo em seguida evoluir para um aborto espontâneo? Você já foi para a maternidade para ter o seu bebê e no momento do nascimento o seu bebê não estava vivo? Se você viveu uma dessas experiências ou outras que são semelhantes como essa, então fica aqui, que hoje esse vídeo foi especialmente feito para você. Luto neonatal. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Eu sei que é um tema difícil, complexo, delicado, que gera dor, angústia, que toca em muitas feridas. Mas por muito tempo esse tema foi tratado com grande tabu. E aliás, em alguns lugares ainda do país ou até do mundo, ele ainda é tratado com grande tabu, com mitos a respeito dele. Por isso eu vim aqui para falar um pouco para vocês e contar um pouquinho da minha vivência durante esses 15 anos na carreira hospitalar. Gostaria de compartilhar com vocês algumas das experiências que eu já vivi a respeito disso. E gostaria de trazer para vocês o quão importante é nós tocarmos nesse assunto. Bom, durante muitos anos eu vivi dentro do hospital. A maior parte da minha carreira foi dentro da obstetrícia, do alojamento conjunto, do centro obstétrico. Na época, ainda lá atrás, existia um berçário. E quando nós, enfermeiras, né, chegávamos para assumir o plantão e a nossa colega que nos passava o plantão dizia: olha, nós temos um OF no quarto tal. Aquilo para a gente era algo que já entrava com um grande peso, com grande desconforto. OF é quando nós dizemos aí a nomenclatura dentro da obstetrícia para óbito fetal. E aí a gente começa a pensar, e principalmente eu, quando vivi durante esses anos ali dentro da obstetrícia, como eu poderia oferecer um suporte para essas pacientes? Como é que nós poderíamos lidar com essas pacientes? E falar com elas, mas não só falar. Muito mais do que falar é ouvir o que a paciente tem para dizer. E na maioria das vezes, o que a gente viu ao longo dos anos, e ainda nós vemos isso repetidamente, é que quando tem uma paciente internada no alojamento conjunto porque perdeu o seu bebê, a maioria das pessoas, dos colaboradores, dos funcionários, né, da equipe que está responsável por essa paciente, por essa cliente, quando entra no quarto, sequer consegue olhar para ela ou perguntar como ela está se sentindo, se ela quer falar alguma coisa, se ela quer chorar, se ela quer desabafar, se ela quer gritar, se simplesmente ela quer que nós fiquemos ali ao lado dela, só por estar ao lado dela. E eu vi essa cena se repetir por muitos anos, quando o médico, ou a enfermeira, ou técnica de enfermagem entrava no quarto e perguntava para a paciente: oi, tudo bem? Posso ver sua pressão? Olha, eu vou checar sua temperatura. Você está sentindo alguma dor? Você conseguiu se alimentar? O seu intestino funcionou? Você levantou? Você já fez xixi? E aí a paciente respondia essas perguntas que lhe eram feitas, e depois das perguntas, simplesmente o colaborador dizia para ela: olha, se você precisar de alguma coisa, você toca a campainha. E aí esse colaborador virava as costas e ia embora. Ou a mesma equipe médica chegava lá, se o parto era cesárea: olha, eu vou dar uma olhada no seu abdômen, vou olhar a sua cicatriz, vou passar uma medicação para secar o seu leite, nós vamos enfaixar a sua mama e amanhã eu te dou alta. E nem sequer ouvi essa paciente falar absolutamente nada. E durante anos eu vivi revendo e revendo essas cenas, e aquilo para mim trazia muita angústia, muita dor. Eu não sou mãe, mas por muito tempo, quando me deparei com pacientes com essa situação, eu busquei ao máximo me colocar no lugar dessa paciente, olhar pelas janelas dessa paciente e ter aquela palavra muito famosa que nós usamos muito hoje, que é ter empatia. E boa parte das vezes eu acabava deixando um pouco, eu dava assistência para todas as pacientes, mas de forma especial eu investia mais tempo nessa paciente que perdeu o seu bebê, seja por aborto espontâneo ou seja por óbito fetal, né?
que eu investia mais tempo com essas pacientes do que com as pacientes, com as demais pacientes do alojamento conjunto? Porque ali as outras pacientes conseguiam ter recursos, ela tinha outros colaboradores, tinha os profissionais que entravam ali e conseguiam suprir as necessidades dessa mãe. Mas essa mãe que sofreu o luto neonatal, ela não tinha o respaldo de praticamente ninguém. Por vezes, né, em alguns dos hospitais que eu trabalhei, havia um protocolo no qual a gente acionava a psicóloga e a psicóloga entrava nesse quarto para conversar um pouco com a mãe. Mas vocês devem imaginar que você se depara com uma pessoa no qual você nunca viu, você nunca conversou, e aí simplesmente essa pessoa começa a fazer perguntas para você que muitas vezes você não sabe nem responder ali no momento. E aí muitas vezes você não consegue se abrir numa única sessão ou num período de 10 minutos de atendimento. Então, de alguma forma, eu queria que essas pacientes sentissem que elas estavam sendo acolhidas, que elas estavam sendo amadas, que elas estavam sendo vistas. Então, por muitas vezes eu entrava nesse quarto, eu sentava ali na beira do leito e a primeira coisa que eu fazia era tocar essas mães. Toque, toque, né? Pegava na mão, pegava no rosto, no ombro. E ali eu dizia algumas palavras, eu buscava, na verdade, na literatura, o que eu podia dizer sem que eu pudesse ofender. Exemplo disso, muitas pessoas, elas não sabem como lidar. E no meu ponto de vista, a equipe muitas vezes tratava a paciente dessa forma, fazia esses questionamentos, perguntas básicas, né, que nós colocamos ali dentro da enfermagem, da equipe médica, não porque elas não queriam falar com essa paciente. Poderia ser, mas na maioria das vezes é porque não sabia como lidar com essa paciente, não sabia como conversar e como parar para ouvi-la, porque nunca ninguém recebeu um treinamento que estava ligado a essa questão do luto neonatal. E eu fui buscar na literatura o que eu podia falar, qual eram as palavras ou as frases que podiam ser ditas que não pudesse ofender. Porque o que a gente ouvia das poucas pessoas que falavam com essas pacientes era: fica tranquila, tá tudo bem, depois você vai ter outro, você vai engravidar de novo, né? Esquece isso. Ou muitas vezes algo que se fez por muitos anos e eu vivenciei isso era não permitir que a mãe visse o bebê quando já era uma gestação mais evoluída, que não tinha essa necessidade, já estava doendo, então ela não podia ver esse bebê. Ah, vai lá, dopa essa mãe, dá uma medicação para ela dormir e leva o bebê embora, né? E isso, gente, se a gente for olhar à luz da literatura e de todo o processo psíquico, isso é um crime. Nós precisamos olhar, nós precisamos sentir essa mãe de forma diferente. A mãe tem o direito de ver o bebê, ela tem o direito de carregar o bebê. E por muitos anos eu trabalhei dessa forma, quando fazia assistência ao parto, dentro do plantão, eu trazia para essa mulher assistência ao parto, para ela, tão segura, tão respeitosa, tão acolhedora, tanto quanto uma mãe que tivesse um bebê que estava vivo, né? É claro que essa mãe não vai levar esse bebê para casa, mas ali ela sentia amor, ela sentia acolhimento, ela sentia-se segura. E isso era o mais importante. E eu comecei a treinar as meninas que trabalhavam comigo para que de alguma forma elas conseguissem também atingir essas pacientes. Não foi fácil, foi difícil, né? Muitos dos funcionários não conseguiam ainda de forma clara conversar com essa paciente, né? Eu lembro uma vez que uma paciente perdeu sua bebê, ela chegou para internar e ela estava muito animada porque era a sua segunda filha e ela desejava muito essa gravidez. E aí, quando foi fazer a cesárea, abriu a barriga da mãe e esse bebê não estava vivo. E aí, no período noturno, quando eu dava o plantão, nós chegamos lá e eu fui conversar com ela, tentei abordá-la de diversas formas e essa paciente não quis conversar. E eu entendi, a gente precisa respeitar isso. E aí, depois a funcionária entrou e falou: olha, nós vamos dar uma medicação para você, porque vamos secar o leite e nós vamos enfaixar as mamas para deixar as mamas mais firmes, para que não haja produção. Eu não sei se por alguma razão aquela mãe estava tão triste, tão angustiada que ela não conseguiu talvez captar a mensagem, ou talvez entender, ou ouvir mesmo o que a gente estava dizendo. Quando a gente saiu do quarto, no horário da minha janta, eu
Eu estava no meu carro, né? Fui lá para descansar um pouco e eu estava olhando aí as redes sociais e essa mãe, ela é uma blogueira, né? E ela postou uma foto que ela estava, ergueu assim a camisola, postou que ela estava com as mamas enfaixadas e ela falou: a enfermeira veio aqui e enfaixou minha mama e eu nunca vou poder amamentar a minha bebê. Aquilo me deu uma dor tão grande, uma angústia tão grande, porque a gente via nos olhos dela a decepção, a dor, a frustração, né, de ter perdido sua bebê. E simplesmente ir lá e fachar, né, a mama, bloquear aquilo que é o mais que a maioria das mães querem fazer, ela não conseguiu. Então, por muito tempo, eu comecei a estudar e a ler a respeito. E de um período para cá, né, até antes de eu sair do hospital, eu tinha como se fosse um protocolo para trabalhar com essas mães. Existe aqui no Brasil um grupo que chama Grupo Concha, e eu vou deixar o link das meninas aqui embaixo. É composta por uma obstetra, uma doula, se eu não me engano, uma enfermeira, e sei que tem uma fotógrafa, no qual eu admiro muito o trabalho dela. Esse grupo fica em BH, e elas têm um grupo que faz essa assistência para mães que perdem o seu bebê. E elas promovem para essa mãe uma estrutura incrível de assistência ao parto, acolhimento, né? É algo assim que eu gostaria de ter vivenciado assim na mais pura essência no período em que eu dei plantão, mas eu na verdade não consegui viver exatamente assim como o grupo faz. Mas por muito tempo eu sou grata a Deus por eu ter conseguido trazer para essas mulheres um pouco de conforto, um pouco de segurança. Eu tive muitos feedbacks positivos. Boa parte, a maior parte dessas mulheres engravidaram novamente e voltaram para o hospital que eu dava plantão para ter os seus bebês. E já recebi cartas agradecendo toda a assistência que que tinha sido prestada por mim. E isso foi me dando combustível para ir treinando, para ir aprendendo, para ir sabendo como lidar com essas mulheres, né? Eu tenho uma espiritualidade, sou cristã e ali, se a mãe me permitisse fazer uma oração com ela, se a mãe me permitisse cantar com ela, eu fazia isso. Mas eu sempre perguntava para a mãe se tudo bem. Se ela achava que não era o momento, tá tudo bem também. Ali a gente ficava de mão dada, a gente se abraçava, ela chorava e contava algumas questões e a gente estava lá sendo ouvinte. Quem trabalha em plantão, quem dá plantão, né, vive a carreira hospitalar, sabe quão difícil é a gente conseguir parar e conseguir dar essa assistência para essa mulher, em virtude de todos os mitos e tabus que nós temos a respeito desse assunto, mas muito mais do que isso, porque a gente tem um plantão cheio, a gente tem poucos funcionários. Mas eu sempre me obriguei a fazer isso e deixar muitas vezes as coisas de lado para poder fazer isso para o paciente. E a gente via o quão importante era o resultado que a gente tinha com relação a isso. Não tinha volta desse bebê, mas nós tínhamos uma mãe que se sentia acolhida, que se sentia protegida, que sabia que ali as pessoas estavam olhando para ela. Imagina só você entrar no quarto A e você se depara com uma mãe feliz, com uma mãe que está contente com o nascimento do seu bebê, festejando, e eu vou festejar com essa mãe, mas na hora que eu saio desse quarto, eu vou entrar no quarto B, eu não posso festejar com essa mãe, porque essa mãe não está bem. Então eu também tinha que viver esse luto ali com ela. O que eu gostaria de deixar para vocês, essa mensagem, é que você que dá plantão, ou você mesmo, mãe que está vivendo essa experiência, procure uma equipe que possa te proporcionar essa segurança, essa estrutura emocional num momento como esse. Procure uma equipe. E eu deixo aqui o meu contato, as minhas redes sociais à disposição, quem é de Piracicaba e região, para poder dar esse suporte para você. Se por alguma razão você viveu essa experiência ou você está vivendo essa experiência agora. Então eu gostaria que, se você puder e se você quiser entrar em contato comigo, eu estou aqui para poder te acolher, para poder te ajudar, para poder te abraçar, para que você consiga passar essa experiência de forma talvez mais leve, não sei nem que palavra eu posso usar para descrever. Eu espero que vocês tenham entendido o contexto desse vídeo, eu espero que vocês que tenham assistido possam compartilhar, que vocês possam mostrar para outras mães que hoje nós podemos falar, né, do luto neonatal de forma diferente, de forma mais aberta, treinar as pessoas, as equipes, a família para isso, né? Poder fazer com que a mãe carregue seu bebê no colo, que ela sinta ali todo aquele momento com o bebê, que é algo que ela não vai viver depois.
né? E de repente você tá grávida, tá vindo numa condução ali, e aí você recebe essa notícia e o seu cérebro não entendeu aquilo. Então todo esse momento, todo esse processo a gente precisa trazer para a mulher. Ali nós escrevíamos cartas, nós carimbávamos o pezinho do bebê, nós batizávamos o bebê. E teve uma família uma vez que quis fotografar o bebê no colo da mãe. E naquele momento eu olhei aquela cena e disse, gente, a sensação que eu olhava é como se eles estivessem felizes. Mas é porque eles entendiam, porque eles acreditavam num Deus que tinha um propósito sobre todas as coisas. E não quer dizer que eles não estavam tristes, mas eles estavam tentando viver aquilo de forma diferente. A gente precisa passar pelo luto, pela barganha, pela dor, pela raiva, né? Mas de alguma forma aquela família estava acolhendo aquela filha, o pai, a mãe, os irmãos estavam todos ali. E é importante, é claro que em tempos de pandemia a gente precisa restringir algumas questões com relação à visita, mas fora da pandemia a gente trazia a família para ficar junto com essa paciente, né? A mãe, o pai, a irmã, o marido, para que ela pudesse se sentir ali acolhida pela família, porque o acolhimento que eu trazia para ela era importante, é super importante, mas é muito diferente, porque ela não tem intimidade ou vínculo comigo. A gente criou ali naquele momento, mas a família é uma peça-chave para isso. Muitas vezes as pessoas não sabem como lidar, mas nós estamos ali para dar suporte, ensinar, mostrar para eles o que nós podemos fazer. Então eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com outras mulheres, com outras mães que estão vivendo essa experiência ou que já passaram por essas experiências e ainda se sentem enlutadas, tristes. E eu gostaria de conversar com você. Eu gostaria de trazer para você um conforto, não recuperar o que você perdeu, mas tentar de alguma forma te ajudar a passar por esse processo de forma diferente. Esse é o que eu tinha para trazer para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tema, que é um tema muito difícil. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.